Pronto, vamos começar. Deixa eu apresentar, então, para quem. Deixa eu tirar aqui para quem vai ver isso depois, né? Ver esse bate-papo com a Débora. A Débora é nutricionista, ela faz parte do nosso grupo também. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alimentação, saúde e eu não vou falar porque ela que, ó, peraí que a Lívia entrou aqui. Ela que vai conduzir aí o nosso momento. E aí, Monalise, se tiver alguma dúvida, pergunte. Até cozinhando, né? Já tá ali até na cozinha, fazendo um verdinho que eu tô vendo. Lívia também, se tiver qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar para Débora. Ela é ótima, eu faço minhas consultas com ela. Acho que desde que eu cheguei aqui ou antes? Acho que desde que eu cheguei aqui, Eu há acho, 2 anos. desde que chegou aí. Uns 2 anos, eu falei, 2 anos. 2 anos, então é isso. Vamos aproveitar esse momento. É isso, gente. Então, boa noite, né? Já estava conversando com a Babi, com a Mona, mas boa noite também, Lívia, pessoal que vai assistir a nossa aula depois. Então, foi um prazer receber esse convite da Babi, né? Tem uma coisa que eu amo é falar sobre alimentação saudável, né? Então, poder trazer um pouquinho disso para vocês vai ser muito legal. É, eu organizei alguns slides aqui com algumas coisinhas para a gente falar, mas, assim, sintam-se à vontade, assim, para depois no final fazer mais perguntas, no meio fazer mais perguntas, ou quem estiver assistindo depois, me manda um direct no Instagram, me faz perguntas, ou me manda um WhatsApp. Eu sei que hoje a gente tem muitas dúvidas, né? A gente tem muito conhecimento, mas também tem muitas dúvidas, então, no que eu puder ajudar, vai ser um prazer. Então, eu consigo compartilhar meus slides? Consegue? Eu vou colocar você como host, aí você Ah, consegue obrigada. colocar aqui. Pronto. Ah, consegui share. Ai, que lindo! Ah, gente, eu amo slide. Já dá pra você ver, né? Toda aula tem slide. E eu amo fazer slide, ficar montando, só do que eu Eu gosto. tenho esse problema também, né? Assim, no meu mestrado eu passava mais tempo montando o slide que decorando minha fala, e depois sobrava pouco tempo para a fala, problemático. Mas eu montei os slides porque, assim, gente, quando a Babi me chamou, ela falou, tipo, não, vamos falar sobre isso, mas as pessoas estão com dúvida daquilo e sobre aquilo também. Então, aqui eu montei e fiz um pupurri de várias mini coisinhas para a gente conversar, né? Então, depois, tendo algum assunto que vocês queiram de fato se aprofundar mais, a gente pode bater um outro papo também, assim, problema nenhum, eu vou amar poder me aprofundar mais em outros assuntos com vocês. Mas hoje a ideia aqui é trazer uma primeira visão sobre algumas coisas que eu acredito muito na minha prática clínica e que eu acho que vão ser importantes para vocês também. Né? Então, só me apresentando, então, a Babi já me apresentou, eu sou nutricionista, tenho algumas formações, mas eu acho que a minha principal missão é mostrar que a alimentação saudável não precisa ser difícil. A alimentação saudável pode sim ser algo gostoso, algo prazeroso e talvez muito mais simples do que a gente acredita ou que a internet faz a gente acreditar, né? Claro que vai precisar sim ter um pouco mais de organização, mas quando a gente aprende ali as combinações, quando a gente aprende sobre alimentação saudável, fica muito mais fácil botar isso em prática no dia a dia. E eu acho que essa é a minha missão aqui hoje também, né? Conseguir mostrar para vocês que não só uma alimentação saudável, mas ter um comportamento alimentar saudável pode sim é, ser algo que faz parte da sua rotina, ser algo que faz parte do seu dia a dia. Talvez a gente tenha que trabalhar algumas coisas a mais, né, de forma mais profunda, mas é possível sim, tá? Então, eu quero hoje trazer um bem basicão para vocês começarem a aplicar e espero muito conseguir ajudar vocês com esse nosso bate-papo de hoje. E aí, né, nessa primeira parte, eu vou falar um pouquinho mais sobre comportamento alimentar. Então, essa parte até Mona já sabe, uma vez eu fiz uma palestra com ela falando um pouquinho mais sobre essa parte, mas é uma parte que eu acredito muito. Né? É claro que, enfim, né, quando eu fiz nutrição, meu sonho como adolescente era aprender a me alimentar, porque, enfim, eu sempre fui aquela criança gordinha, né? Então eu falei, poxa, gente, se eu fizer nutrição, eu vou aprender como, né, o que comer, né? E hoje eu sei o como e o que comer, mas eu sei também que muitas pessoas sabem muito sobre alimentação, mas não sabem como colocar isso no dia a dia. Ou até sabem o que deveriam comer, mas não conseguem comer o que supostamente deveriam comer, né? Então, tem aí um grande gap entre o que comer e por que a pessoa está ou não comendo aquilo. E eu acredito muito, né? E foi o grande
divisor de águas na minha carreira profissional é descobrir, né, e aprender e estudar um pouco mais sobre a parte do comportamento alimentar. Porque eu acredito muito, gente, que não adianta a gente ter o plano alimentar perfeito ou a dieta perfeita se a gente não consegue colocar aquilo em prática. E muitas vezes a gente não consegue botar aquilo em prática por causa de questões comportamentais, né? Até a própria forma que a gente se relaciona com a comida, né? Que é o nosso principal problema. E muitas vezes não, o problema atual é algo que foi se desenvolvendo ali desde a nossa infância, da nossa adolescência, e hoje na vida adulta, que é uma vida mais estressante, mais corrida, isso vai ficando ali cada vez mais acentuado, né? Então eu vou começar só fazendo algumas perguntas reflexivas mesmo para vocês pensarem aí e talvez vocês vão ver, tipo, nossa, não, meu comportamento alimentar tá bom, então isso não é meu problema é de fato o que comer e organização. Ou você pode pensar que não, putz, realmente tem algumas questões comportamentais que eu vou precisar trabalhar mais aqui para frente. Né? Então, a primeira pergunta é: quando você pensa em comida, o que você sente? Você sente pensamentos bons? Então, você fica animado, você fica feliz, ou você fica frustrado, ansioso, ou até mesmo inseguro de que comer, das escolhas que você vai fazer, ou frustrado porque você sabe que é uma coisa que mexe com você, né? O que comer, como comer é algo que te afeta. Né? Então, como você sente? Você sente mais pensamentos positivos ou negativos? O que você sente quando te chamam, te convidam para comer fora? Você fica feliz em ter um evento social ali com seus familiares, com seus amigos, fica animado para conhecer um novo restaurante? Ou também fica ansioso por não saber se o que vai ter naquele restaurante você pode ou não comer? Ou fica ansioso ou estressado até mesmo por achar que vai ser um motivo para você exagerar, ou um motivo para você fugir da sua dieta? Né? Como você se sente nesses tipos de eventos, ou até mesmo como você se sente comendo na frente das outras pessoas? Você não vê problema nenhum, não é algo que te afete? Ou você fica estressado com isso, ansioso, ou até mesmo envergonhado com isso? Eu preciso e eu mereço são expressões que você costuma associar com algum alimento, né? Isso é algo que eu costumo ouvir muito no consultório, né? Então, eu tive um dia muito estressante no trabalho, então eu pedi pizza porque eu estava precisando, porque eu merecia. Eu tive um dia muito difícil, eu merecia comer aquela pizza. Ou não, eu mereço comer um chocolatezinho no meio da tarde, porque a vida já é muito, muito chata. Então eu mereço esse chocolatezinho para me deixar feliz. Vocês se identificam com isso? Ou até mesmo quando você come o seu alimento favorito, quais alimentos quais sentimentos ele desperta em você? Então, você sente ali uma nostalgia, você sente um prazer, você sente uma felicidade, ou você sente culpa, tristeza, frustração? Né? Então, eu convido vocês a fazerem essa reflexão, até mesmo para entenderem como está o comportamento alimentar de vocês. Né? Associar a alimentação com sentimentos ruins, com frustração, com ansiedade, não quer dizer que você tenha, eu tenho uma compulsão alimentar. Não necessariamente. Muitas vezes o que a gente vê hoje, né, o que eu mais vejo em 95% dos meus pacientes, é que a gente tem um descontrole alimentar muito associado com estresse, né, com ansiedade no nosso dia a dia, e a gente acaba refletindo isso na comida, mas não sendo algo tão grave quanto uma Ai, gente, esqueci. Não, descontrole é uma. Não sendo tão grave quanto uma Compulsão. compulsão alimentar. Isso, é uma compulsão. A compulsão é Eu de fato algo. Pode falar. posso aproveitar e perguntar qual é a diferença, Claro! como identificar se eu tenho uma compulsão ou se é realmente sair um pouquinho do controle, não ter esse autocontrole? A compulsão é um diagnóstico até mesmo dado por um psicólogo e um psiquiatra. Então, a compulsão são episódios recorrentes de descontrole alimentar. Mas a compulsão, a pessoa vai comer muito, muito mesmo de uma vez. Não é, eu comi uma barra de chocolate, ou, tava um dia muito ruim e eu comi um pote de sorvete. Não, a pessoa no momento de compulsão, ela vai comer um pote de sorvete, ela vai comer um pote de batata frita, ela vai comer pão com doce de leite e presunto. Então, ela vai comer muito, 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 muito mesmo, em um curto episódio de tempo, de alimentos que não combinam. E no final, ela nem consegue entender muito bem da onde ela tirou aquelas combinações e por que ela comeu aquilo. E
sempre vem acompanhado também de um sentimento de frustração e tristeza, mas é diferente, é uma coisa muito mais acentuada e muito mais recorrente. Né? Então, comer uma barra de chocolate, mesmo que você coma uma barra de chocolate todos os dias, no momento de tristeza, isso está muito mais com descontrole alimentar do que um episódio de compulsão. Compulsão é algo muito grave, e assim, acredito, né? Mas se for o seu caso também não tem problema. Depois fala comigo, a gente pode conversar sobre isso e eu posso te dar algumas orientações. Mas compulsão é realmente um volume de comida muito grande e assim, um intervalo de 60 minutos, sabe? Da pessoa depois ter que passar mal porque ela não consegue ficar com aquilo mesmo no estômago. E aí o diagnóstico é dado se esses episódios estão acontecendo de uma forma muito recorrente ali em 30 dias. Né? Então, é uma coisa bem mais grave, mas que tem tratamento também, só a gente precisa fazer um tratamento correto e até mesmo um diagnóstico correto. Né? Mas foi o que eu falei, no dia a dia, o mais comum é mesmo o descontrole alimentar, é o que a gente vê na maioria dos casos. E as pessoas acham que tem eu tenho muitos pacientes que falam, né? O meu problema é que eu tenho compulsão alimentar. Mas, na verdade, é muito mais um descontrole, né? Com doces, na maior parte do tempo, e muito associado com esse momento de estou cansada, estou frustrada e como um doce. Mas, assim, a pessoa considera algo muito descontrolado, porque ela gostaria de comer só uma fileirinha de chocolate, mas não seria o que diagnosticaria uma compulsão. Tudo bem? E aí, né, gente, que a gente estava falando logo que começou, né? A gente nunca teve tanto conhecimento sobre nutrição e alimentação saudável. Aqui eu Deb, botei algumas vou revistas. te Oi. interromper. Você tá passando os slides? Porque não tá aparecendo pra gente. Ah, Só a primeira. pô, Só tá assim, a arte. calma. Ah, agora sim. Ah, mas aí não tá vendo na Ah, nós não vimos apresentação. essas perguntas. Eu tava só na primeira, até Ah, agora. não tá Então, vendo? agora Mas tá, agora você tá vendo? agora sim. Aqui está vendo as revistas? Não, agora ainda tá. Como você se sente quando te convidam para comer fora? Agora as Então. revistas. Agora as revistas. Eu vou deixar então sem ser no modo apresentação. Passa só Porque pra eu gente acho ver que. assim com uma setinha pra ver se vai. Foi, tá passando. Volta. Isso, Tá? agora tá passando. Tá. Ah, tá, desculpa, gente. Desculpa, gente. Sem problema. E aí, né, então a gente nunca falou tanto sobre alimentação saudável, né? Então, como eu estava comentando, esse slide está até desatualizado, né? Tem revistas, a gente quase não lê revista, mas, gente, se a gente abrir o Instagram agora, o que mais tem vai ter gente falando de alimentação saudável, de vida fitness, de emagrecimento, de corpo, de comportamento, né? Muitas pessoas, a maior parte do tempo, pessoas desqualificadas, né? A gente vê muito profissional da saúde falando besteira? Sim, nós vemos. Mas a gente vê muita gente que não tem nenhum tipo de formação falando sobre alimentação saudável, ou talvez o que eles consideram alimentação saudável, né? Então, a gente vê muitos modismos sendo criados, e as coisas vão sendo repetidas até que aquilo se torne, de alguma forma, uma verdade. E o sentimento que nós temos, né, principalmente as pessoas que não têm ali um conhecimento sobre nutrição, é que de caramba, o que eu vou fazer? O que eu vou poder comer agora? Ou eu não posso comer mais nada. Hoje em dia tudo engorda, hoje em dia tudo inflama, hoje em dia não posso respirar. E aí eu acho que isso vai gerando um certo desespero. E aí a gente acaba entrando é, no que a gente fala, que é o ciclo mesmo de viver no mundo das dietas, né? Na ditadura das dietas, de não pode comer nada, tudo é proibido, né? Vamos viver de A. E não é bem assim. É claro que a gente tem que levar sempre em consideração as suas questões individuais, né? Para gerar ali uma conduta ou para você deixar de comer alguma coisa, aquilo deveria de fato te fazer mal. E não porque é um modismo, né? Então, glúten inflama, leite inflama, mas inflama quem? Né? Então, se você é uma pessoa que não se dá bem com glúten, ok, a gente vai tirar isso da sua alimentação. Se você tem uma alergia diagnosticada ao glúten, a gente vai tirar isso da sua alimentação. Mas se você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de desconforto, não tem nenhum tipo de alergia, de intolerância, você tirar só porque falam que inflama e tal, isso acaba gerando uma ansiedade, né, que a gente não sabe mais o que comer. Né? Então, a gente nunca teve tanto conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente também nunca teve tão perdido, ou até mesmo você acredita naquilo tudo, mas não faz a menor ideia como aplicar aquilo na sua rotina de mero mortal, né, gente? Como a gente vai acordar às 5 da manhã, tomar
o shot, o chá verde, dar uma caminhada de 5 quilômetros, voltar, fazer um exercício. Como é que faz, né, gente? A gente tem uma vida também para acontecer. E até na alimentação saudável e no estilo de vida saudável, a gente tem que buscar um equilíbrio e algo que faça sentido na nossa vida, é, na nossa realidade. E isso, nós não somos robôs, gente, pelo amor de Deus. Mas aí o que acontece, né? Tanta informação que a gente acha, ou as pessoas começaram a achar que não, para emagrecer eu só posso comer salada, ou só posso comer salada com frango, né? O clássico prato da dieta ou o prato da pessoa que acha que quer ser saudável, né? O almoço frango com salada e o jantar frango com salada também. E uma vida triste assim, sem mais nada acontecendo. Né? E ao mesmo tempo não pode comer doce, não pode comer nada que tenha carboidrato, porque os carboidrato engorda, né, gente? Claro. São os grandes vilões da nossa alimentação, carboidrato. Será que é só isso? Mas a gente vive nessa dicotomia, a gente fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Como isso vai entrar na minha vida? Né? E a gente acha também que nessa vida de dicotomia, né, eu preciso então comer a salada com frango com ovo e só fazer exercício. É só isso que eu preciso fazer e aí fazendo só isso eu vou ser saudável também. Mas foi muito o que eu falei, né? Você pode ter a melhor dieta, mas se você não tem um comportamento alimentar, se você não consegue se relacionar de uma forma saudável com a comida, isso também não vai fazer você ser saudável ou ter uma qualidade de vida. Né? E por isso que, depois de muito estudar enfim, de todos os meus conhecimentos, eu comecei a entender que para uma pessoa emagrecer, mas não só emagrecer, viver com saúde e qualidade de vida, ela tem que sim se alimentar de forma saudável, né? Mas a gente entendendo o que é uma alimentação saudável para aquela pessoa e no contexto daquela pessoa, mas a gente também precisa entender e trabalhar naquela pessoa a mentalidade, né? Toda essa parte do comportamento alimentar, por que a pessoa come X ou Z, por que ela exagera quando ela come X ou Z. A parte de metabolismo também, né? Então, às vezes a gente quer muito, não, tem que melhorar minha alimentação, tem que melhorar meu comportamento alimentar, mas pode acontecer também que você, por algum motivo de meu intestino não funciona bem, eu não estou conseguindo absorver os nutrientes, você pode estar sim com alguma deficiência de vitamina, alguma deficiência de mineral, ou alguma coisa no seu corpo não está funcionando tão bem quanto deveria, e a gente precisa trabalhar essa parte do metabolismo. E outra coisa importante também, né? Não é porque eu falei, não é só o exercício, mas o exercício é muito importante, sim, o exercício e o sono, que a gente acaba deixando muito de lado, né? Então, eu acredito muito que esses são os 4 pilares para a gente conseguir emagrecer e ter uma vida saudável. Mas hoje eu vou falar principalmente dessa parte de mentalidade, comportamento, e vou também dar uma pincelada na parte de alimentação saudável. E aí, continuando essa parte da reflexão, né? Deixa eu só ver o que a Lívia falou aqui, ó. Sinto muito desconforto com refrigerante e feijão. Pode ser falta de vitamina na digestão? O refrigerante, na verdade, pela própria composição dele, muita gente não digere bem. Pode ser pela questão do gás, né? Então, muita gente, quando toma coisas com gás, até mesmo água com gás, a pessoa se sente muito estufada, né? Então, tem a parte do gás e da acidez. Então, a pessoa pode se sentir estufada, desconforto, até ali uma azia e um refluxo. E o feijão tem uma questão também que muitas pessoas não digerem o feijão bem pela própria composição do feijão, né? Então, o feijão tem um tipo específico de carboidrato que, quando chega no intestino, fermenta muito, né? Então, a gente faz algumas técnicas, né? Então, deixar de molho por 24, 48 horas, trocando a água. Na hora que cozinhar com uma folha de louro, com uma cebola inteira. Mas muitas pessoas, mesmo assim, não toleram tão bem o feijão. Aí, nesses casos, a gente pode tentar alguma estratégia para melhorar a saúde intestinal, ou também, às vezes, a gente entra com algumas enzimas para ajudar nessa digestão. Mas não seria uma falta de vitamina, seria ali alguma alteração a nível intestinal, falando do feijão. O refrigerante não. O refrigerante pode ser da própria composição dele que você não tolera bem, ou porque talvez você esteja com o estômago um pouco mais triste, né, ali machucado. Hoje em dia, sei lá, a gente às vezes não tem uma alimentação tão boa, ou a gente é muito estressado, então isso já mexe muito ali com o estômago. Muita gente tem gastrite quando está muito estressado. Então, você pode sair com o seu estômago um pouco mais chateado, e aí quando você toma esse refrigerante mais ácido com gás, isso não te cai bem. Mas, mais uma vez, nenhum dos dois seria uma falta de vitamina,
seriam ali questões mais metabólicas mesmo, assim, de funcionamento intestinal e alteração gástrica. Mas depois, se você quiser, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, Lívia, porque esse desconforto com feijão é bem comum. E aí, né, gente, a gente está nesse momento da vida, né, que a gente nunca esteve tão conectado com o mundo externo, né, então a gente consegue falar com todo mundo em tempo real, seja por WhatsApp, no Instagram, a gente sabe o que todo mundo está fazendo, a gente sabe o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos e tal. Então, a gente está super conectado com o mundo, mas nunca nós estivemos tão desconectados com nós mesmos, né? Então, talvez vocês um pouco mais conectados, porque vocês estão aqui sempre com a Babi, né, fazendo as aulas, e é sempre um momento de reflexão e da gente olhar para dentro. Mas é o que eu percebo muito nos meus pacientes, né, de justamente o paciente me falar, eu sinto muitos gases depois da refeição. Aí eu pergunto, mas você sabe dizer qual alimento que você sempre come e te causa gases? E a pessoa vai falar assim, não sei. E aí eu começo a perguntar, será que é o feijão? Será que é X, Y, Z? Então a Lívia ela sabe dizer quais os alimentos trazem esse desconforto para ela. Mas a maioria das pessoas não sabem, porque justamente elas só comem ali e nem param para entender qual alimento que não está caindo bem. Né? De tão desconectados que nós estamos com o que nós estamos comendo, com o que aquele alimento está trazendo ali para a gente no nosso funcionamento interno, né? E, ao mesmo tempo, a gente perdeu completamente a capacidade de identificar se estamos sentindo fome ou se estamos sentindo qualquer outra coisa que não seja fome, mas que nós estamos descontando na comida. Né? E aí eu quero começar mais essa parte de comportamento falando justamente isso. Né? Será que é fome ou vontade de comer? Né? Eu vou falar um pouquinho sobre como vocês podem começar a diferenciar os tipos de fome no dia a dia de vocês, né? Que já é um passo importante. Então, a primeira fome, né, o primeiro tipo de fome é a fome física, é que a gente chama de fome verdadeira, então é aquela fome metabólica, né? Então, seu corpo está pedindo, está necessitando de energia para continuar fazendo as tarefas do dia a dia, né? Então, é aquela fome não específica. Então, assim, quando você está com fome, de verdade, gente, você vai comer qualquer coisa, seja aquele feijão gelado na geladeira, seja qualquer coisa, você precisa comer, você está faminto. É uma fome que ela vai surgindo aos poucos, né? Então, você começa a perceber tô com um pouquinho de fome. Aí passa 30 minutinhos, nossa, tô com muita fome. Aí passa mais uma hora e você, cara, eu tô com muita fome, eu vou comer, senão eu vou desmaiar. Né? Então, ela não é específica, ela é gradual e traz esses sintomas físicos. Né? Então, tem gente que a pressão baixa, tem gente que fica mal-humorado, você sente, às vezes, a barriga roncando mesmo, aquele blá, 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 você fica, meu Deus, eu preciso comer. Então, é aquele sinal classicão de fome. E é curioso que quando a gente é bebezinho, o que a gente faz? A gente chora quando está com fome e para de comer, para de mamar quando está saciado. Só que a gente vai perdendo muito isso, né? E vai perdendo muito até mesmo por influência dos nossos pais, com as melhores intenções possíveis. Né? Então, às vezes o bebê para de comer, aí fica, não, come mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Não, você comeu muito pouquinho, tem que comer mais. E aí, quando a criança come, faz festinha. Então, a gente vai muito começando na nossa infância, mais uma vez. Não é de propósito, não é por maldade, mas na busca de fazer o bem, os pais acabam, às vezes, perdendo um pouco isso de permitir que a criança sinta a fome de verdade e respeite os seus sinais de fome e saciedade. E, ao mesmo tempo, tem muito isso, né, cultural de, nossa, passei na prova X, vamos comemorar, o que a gente vai comer? Né? Vamos fazer um brigadeiro para comemorar, bolo, vamos fazer um bolo. Aniversário é festa, é comida. Então, tudo que a gente faz, né, envolve comida, seja momentos tristes, momentos felizes. Então, a comida ela vai permeando muito essa questão dos sentimentos. E a gente vai perdendo essa, muitas vezes, capacidade de identificar se é uma fome de verdade ou se é qualquer outra coisa menos fome. E aí eu trago o nosso segundo tipo de fome aqui, que na verdade não é uma fome, é uma vontade. Então, a vontade é algo específico, mas não é imediato. Então, é aquela coisa assim, sei lá, você está vendo um programa de televisão, uma série, e aí alguém faz um macarrão. E aí você pensa, nossa, que vontade de comer o macarrão da minha avó. Nossa, não, aquele macarrão da minha avó é perfeito, eu preciso comer esse macarrão. E aí você é específico, né? Então você quer o macarrão, ou você quer aquele bolo de chocolate que você comia na sua infância, que você sentiu o cheirinho da padaria, mas você sabia que o da padaria não era o mesmo bolo da sua avó, você precisaria testar a respeito da sua avó para fazer aquele bolo. Mas é isso, ela é específica, mas ela não é imediata. Você está com vontade,
Mas você consegue, tipo assim, não, então vai chegar no sábado, eu vou fazer o bolo lá para minha família, ou no sábado eu vou fazer a macarronada para minha família, que eu tô com muita vontade de comer aquilo. Né? Então, ela é específica, mas não é imediata, mas também está relacionada com prazer, com uma lembrança. Então, é um tipo de fome que acontece, faz parte. Você não deve se culpar de forma alguma por ter uma vontade de comer algo que tem ali uma lembrança, mas é claro, se isso for algo recorrente também, você tem que entender por que está acontecendo. Um outro tipo de fome muito comum é a fome social, que é a fome dos eventinhos, né? Então, às vezes, você vai para o aniversário de alguém, vai para um, sei lá, vamos encontrar a fim de tarde, tem um lanchinho. Só que você comeu, você nem tá com fome, ou assim, nem tava afim de comer coxinha, mas só tem coxinha. Só que aí você tá ali conversando, tá todo mundo comendo, e aí você sente o cheirinho, aí você fica assim, poxa, talvez eu queira comer um pouquinho, né? Ou você tá conversando e tá bebendo, e aí quando você vê, tá bebendo, 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 quando você vê, tá comendo também, você nem percebeu. A gente está tão, às vezes, justamente desconectados, e quando você vê, você tá comendo também, você nem estava com fome, você nem sabe por que tá comendo. Às vezes comeu o prato todo e você nem entendeu nada. Né? Então, nesses momentos, é um momento que a gente também tem que chamar para conexão. Né? De eu tô com fome mesmo para comer, se tiver com fome, tudo bem. Mas se você estiver comendo só porque tá ali distraído, né? A gente tem que se conectar com aquele momento e entender que, assim, cara, eu não preciso. Aí a Lívia falou, né? Eu passo muito por isso, pela fome social. Enquanto eu converso, eu como. Chocada que isso... existe um nome, Lívia, sim, fome social. E aí é isso, né? Se você sofre, né? Se isso é algo recorrente na sua rotina, é de você tentar estar mais presente, né? Estar presente, sim, na conversa com os amigos, mas estar presente também nos seus comportamentos durante aquela conversa, né? Se eu não tô com fome, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a escala da fome. E assim, cara, se eu não tô com fome, eu não preciso comer, eu posso comer daqui a pouco. Ou não é uma coisa que eu queria comer, então para que eu vou comer isso? Daqui a pouco eu posso comer coisa X, Y, Z. Pode falar, Babi. Mas é muito complicado isso, porque algumas pessoas não estão preparadas, dependendo do grupo, né, de Uhum. nosso convívio, algumas pessoas não estão preparadas para a gente falar, olha, para ver, para falar não, para ver que a gente não tá comendo. Ou então vai no, quantas vezes já fui nos lugares e que só tinha, tipo, comida pesada e tal, eu não tava afim de comer aquilo e me julgaram. Ah, mas você já não bebe, agora também não come. Ah, aí você Aí, né, isso vai sendo recorrente, com o tempo, o que que eu fui fazendo? Eu fui acabando comendo coisas que eu nem queria comer, mas pra estar ali Pela naquele influência. grupo inserido, hoje em dia, óbvio, graças a Deus, eu tô no caminho de, ó, não vou andar com essa pessoa, desculpa, você não é meu amigo, porque quem é meu amigo tem que entender minhas escolhas, ainda mais se são escolhas E conscientes. respeitar, né? É Entender e difícil, respeitar. assim, porque algumas pessoas não estão preparadas para você estar num lugar e você não tá comendo, porque acha que o comer faz parte do evento ali, né? Não sei qual é a mentalidade da pessoa. Isso é muito complicado mesmo. Né? Tem as pessoas que acreditam que os únicos eventos sociais que podem existir têm que envolver comida, né? E exatamente isso. Mas se você não come, como assim? Você quer comer para ficar cheio, não para apenas. É exatamente isso. Mas é isso. O nosso comportamento alimentar hoje, né, o que a gente tem hoje na nossa sociedade, e até mesmo os casos que a gente tem de sobrepeso e obesidade, estão muito, muito, muito associados com esse ambiente que a gente está inserido, com as relações sociais que a gente está inserido, porque é isso, as pessoas perderam completamente essa capacidade de identificar, né, de sim, gente, sim, preciso comer faz parte da vida, mas não precisa ser 100% comer por prazer, eu não preciso comer até passar mal, eu não preciso comer porque os outros querem comer, que eu coma, né? E a gente começou a controlar muito a vida dos outros. Né? Tá comendo muito pouquinho, não vai comer não. Não sei o que lá, come mais. Nossa, tá muito magrinha. Da mesma forma, se a pessoa tá fora do peso, ela sofre o mesmo julgamento. É, Ah, vai comer? Não, mas você não pode comer isso, né? Ah, você tá de dieta, não vai comer isso. Né? Então as pessoas estão sempre controlando. E é de fato até um trabalho interno nosso, da gente trabalhar isso de impor as nossas vontades e com certeza. necessidades para as pessoas. Porque é o poder do não, né? Até nisso, o poder do não tem que estar
envolvido, porque as pessoas começam a controlar até o que a gente está comendo, ou se a gente está comendo ou não. Quando, assim, só de você estar ali com as pessoas já deveria ser o grande O evento, né? De você evento. estar com seus amigos, não necessariamente se você quer comer aquilo ou não. Né? Mas é isso, é algo bem difícil de ser trabalhado. É muito mais fácil quando você está em ciclos sociais que já tem essa outra mentalidade, de não só envolver comida em eventos, ou de respeitar que cada um vai comer e fazer o que faz mais sentido para eles. Sim. Mas eu entendo, Babi, é difícil mesmo. E aí você veja, né? Eu que sou nutricionista, as pessoas estão sempre julgando o que eu tô comendo. E aí é um trabalho até mental, de tipo assim, não vou ligar. É. Porque se eu tô comendo salada, olha a Nutri, exemplo, eu vou comer salada também, Nutri só come salada. Nossa, só vai comer salada. Mas se eu como um hambúrguer com batata frita, olha a Nutri comendo hambúrguer, Não tô pode isso, acreditando. Nutri. Você não acredita Nutri, que a gente tá você comendo. Ai, gente. é o tempo inteiro, gente. Eu fico assim, meus amores, Me é para esquece. isso. É para isso. Não, eu fico assim, mas é para isso que eu como bem a semana inteira. É É. assim, você não sabe. E é isso, né, gente? A gente não sabe nunca, a gente nunca vai saber o que a pessoa fez, o que a pessoa comeu ao longo da semana dela. Né? Então, ela pode ter tido uma semana super, tipo assim, comeu, fez exercício super bem, uma semana super equilibrada, e ela quer chegar ali e só quer comer o hambúrguerzinho dela. Ou é uma pessoa que, assim, tá em outra vibe, não tá se sentindo tão bem, sente que os alimentos mais pesados não estão caindo bem, e ela só quer comer a saladinha dela em paz. Né? Então vamos fazer uma campanha pelo não julgamento da comida alheia. Né, gente? Ah, Vamos eu começar aqui. voto. Eu Vamos voto. começar aqui esse evento, e é bom também quando a gente se encontrar. É isso, ninguém Ninguém julga a julga comida de ninguém. ninguém. Ai, gente, vamos ser felizes. Tem tanta coisa pra gente se preocupar, né? Não precisa ser com a comida do outro. Mas é isso, as pessoas. É mais fácil apontar o dedo pro outro do que apontar o dedo pra gente, né? E eu percebo muito isso. Quando a nossa alimentação está incomodando o outro, é muito mais o problema do outro, né? Ele gostaria de estar comendo, de estar sendo controlado que nem você está sendo. Ele gostaria de ter uma alimentação como você tem, mas aquilo está afetando ele porque, né? Ele tem que apontar. Mas é isso, gente. Isso aí é uma parte de psicologia, infelizmente. Vamos lançar aqui nossa campanha, né, das mãos e vamos que vamos. E aí, o último tipo de fome, que é de fato a fome mais problemática de todas, é a fome emocional. E aí é aquela fome mesmo que eu falei do descontrole alimentar, que é aquela fome urgente, sabe? Assim, você acabou de comer, assim, bateu um pratão, PF, você está super saciada, mas você precisa comer um doce, precisa comer um sorvete, um pudim, algo muito gostoso. Né? Tem que ser algo gostoso. Então, normalmente, essa mistura perfeita de açúcar com gordura, né? Ou de uma fritura também, que tem aquele sabor super gostoso mesmo. Tem que ser algo gostoso, ali, aquela mistura perfeita de sabores, aquela explosão de sabores na boca. E você já sabe, antes mesmo de começar a comer, você já sabe que vai ter que ser muito. Você não vai comer só 3 quadradinhos de chocolate, você vai querer comer a barra inteira. Você não vai comer só uma colherzinha de brigadeiro, você vai comer a colher inteira. Você já sabe disso antes mesmo de começar a comer, né? Mesmo que ainda de forma inconsciente. Ele é automático, né? Então, o negócio ali, tipo, vou comer. Você nem pensa muito e, no geral, gera uma culpa, né? Então, foi o que eu falei, a fome emocional, às vezes você não quer comer, mas você come, mas você também não fica muito chateado com isso. A vontade também, pô, quero comer o bolo da minha avó e tal. Assim, você não vai ficar muito frustrado por ter comido isso, mas a fome emocional sempre vem com essa sensação de estou fazendo algo errado, de sei que não deveria fazer isso, mas estou fazendo. É até mesmo, às vezes, aquele negócio de você, vou comer escondido para ninguém ver que eu estou comendo, para ninguém poder falar nada. Né? Aqui a gente nem tem ninguém em casa, mas você já está comendo escondido porque você está com medo do julgamento mesmo. Né? E essa fome emocional que preocupa e que a gente tem que ficar muito atento. Né? Mais uma vez, isso de forma recorrente, de forma bem maior, representaria uma compulsão alimentar, mas é uma coisa que acontece, mas você sabe que acontece em momentos específicos, é um descontrole, mas não é nada tão marcante assim e bizarro, é uma fome emocional. E ela está muito associada com a busca do prazer na comida. Né? Então, hoje em dia a gente tem uma vida super estressante, uma vida super cansativa, e às vezes a única fonte de prazer que a pessoa enxerga no dia dela é a comida, né? Então, ou aquelas pessoas clássicas de assim,
Ah, não, no final de semana eu vou comer mesmo porque tenho que aproveitar. Então, é uma clássica fala da pessoa que não tem nenhum prazer na rotina. A rotina é trabalhar e trabalhar, trabalhar e estudar. Não tem um momento ali do dia ou dois momentos da semana que a pessoa faz algo legal e prazeroso por ela que não envolva a comida. Né? Então, essa questão da fome emocional está muito associada com estresse, com ansiedade, com tristeza, e também muito associada mesmo por essa falta de momentinhos de autocuidado no nosso dia a dia. Então, já fica aí o convite, se você se identifica, se você percebe que tem esses momentos de fome emocional, tente colocar mais momentos de prazer no seu dia, na sua rotina, nem que seja, nossa, toda segunda-feira eu faço uma massagem relaxante, eu faço um escalda-pé, eu faço a minha yoga, eu faço algum momento de respiração, mas coloque na sua rotina coisas que você genuinamente tem prazer em fazer. Né? Sei lá, às vezes a gente faz exercício, mas você faz porque você tem que fazer, você não faz porque é algo que genuinamente você goste. Mas procure colocar na sua rotina, na sua semana, coisas que genuinamente você gosta e você vai ver que essa questão de fome emocional já vai começar a mudar, sabe? E é justamente isso, né? Então, quando você come sem estar com fome, o que de fato você está sentindo? Né? E vale a pena fazer essa reflexão. Eu falei ali que a fome emocional ela é urgente, ela é automática, mas se você percebe que está muito repetitivo na sua rotina, na sua vida, por que não tentar dar um passo atrás e perceber, tá, eu vou comer e eu sei que não é fome de verdade, mas o que será que eu estou sentindo? É um sentimento bom? É um sentimento ruim? Eu estou estressado? Eu estou ansioso? Eu estou aflito com alguma coisa do trabalho? Eu estou frustrado que eu não consigo fazer algo no trabalho? Eu estou entediado porque essa tarefa que eu estou fazendo é muito chata e eu estou super entediada? Eu estou triste que eu briguei com meu namorado, com alguém no trabalho? Então, é muito importante entender qual é o sentimento que normalmente antecede esse tipo de comer emocional, né, de descontrole alimentar. E é importante também, de repente, entender em quais momentos isso acontece. Né? Então, eu tenho pacientes que conseguem falar. Então, sempre que eu tenho uma reunião com a pessoa X, eu fico extremamente ansioso e logo em seguida eu vou comer X, Y, Z. E aí, quando a gente já consegue identificar o porquê isso acontece, a gente consegue também pensar em estratégias. Então, se eu sei que a pessoa exagera no chocolate, depois da reunião com o fulaninho XYZ, o que outra coisa que dá prazer para a pessoa, a gente poderia botar depois daquela reunião? Né? Então, se ela, depois da reunião, ligasse para alguém que é muito importante para ela, ou se ela fosse para o banheiro meditar, ou colocasse ali 5 músicas que deixam ela muito feliz para tocar. Então, da gente mudar um pouco esse automático e repetitivo e dar esse passinho para trás. Né? Então, eu justamente trouxe aqui algumas sugestões, né, de o que fazer nesse momento de fome emocional. Né? Então, por que não? Você vai comer essa coisa super gostosa e tal, mas no final das contas ela não vai resolver o seu problema. O problema vai continuar ali. E aí você vai continuar com o problema, porém frustrado. Né? Então, quais outras coisas você poderia botar nesse momento ou na sua rotina mesmo para te dar prazer sem ser a comida? E isso é muito legal, né? Com as minhas pacientes, eu sempre gosto de traçar a lista dos prazeres, que a pessoa tem que escrever 10 coisas que dão prazer na vida dela sem ser comida. E pasmem, gente, a maioria das pessoas não consegue escrever 10 coisas que dão prazer para ela sem ser a comida, né? Então, é claro que a gente, depois de pensar muito, a gente consegue, mas já deixo aí também essa proposta para vocês, né? Tenham isso, uma lista de prazeres. E aí, nesse momento que você sabe que vai comer porque está com algum sentimento, pega essa lista e tenta ver, tipo, consigo fazer alguma outra dessas coisas? Deixa eu ver aqui. Boa, Lívia, bota em prática. E aí, nesses momentos, pega a lista, olha, consigo fazer alguma coisa dessas coisas? Beleza, faz. E, mais uma vez, tentem uma vez por dia, independente de ter esses momentos de ansiedade, de descontrole alimentar ou não, colocar alguma dessas coisas da lista em prática, né? Para ser algo, de fato, você ter uma rotina prazerosa, não só uma rotina de trabalhador, né? Jovem proletariado que só trabalha o dia inteiro. E aí também um passo importante que eu acho que não necessariamente relacionado
com comportamento alimentar de comer emocional, mas para a nossa vida é a gente saber reconhecer os sinais de fome e saciedade. Né? Então, sempre antes de comer, você se perguntar assim, poxa, de 0 a 10, o quanto eu estou na escala de fome e saciedade? Ou depois que termina de comer, ou quando está no meio de um prato, se perguntar, de 0 a 10, o quão saciado eu estou? Né? Porque, ai, também, alguém entrou. Porque senão a gente acaba exagerando, né? Então, muita gente também come muito de uma vez porque simplesmente não respeitou o sinal de fome e saciedade, né? Ou também quando a gente está com muita fome. Então, o que é o ideal? O ideal é que a gente esteja sempre aqui nessa faixa verde. Então, ali, no satisfeito, nem com fome e nem cheio, né? Então, nunca é para você terminar uma refeição cheio, passando mal, assim, tipo, abrindo o, o botão da calça, né? Então, a ideia. Ai, calma aí. Ah, tá. Tinha algum microfone ligado. Não sei se alguém queria falar. Se quiser falar, pode abrir o microfone, tá? Eu só achei que estava ligado sem querer mesmo. Mas a ideia é isso, quem sempre fica aqui no 5. Nem passando mal e nem também com fome. Ah, eu acho que foi a Lívia. Ah, tá. Então, você vai terminar a fome. Você vai terminar de comer assim sempre. Ah, eu poderia comer um pouquinho mais, mas tô bem. Não preciso comer agora, vou comer depois. E a ideia também é que você nunca chegue numa refeição faminto, né? Então, você nunca quer chegar aqui, tipo, com muita fome, assim, passando mal de fome. Você quer chegar na refeição com um pouco de fome. Porque se você chegar na refeição também descontrolado de fome, você vai exagerar. Porque é isso, você vai botar no prato muito mais comida que você precisava. Você já vai estar com muita fome mesmo, então você vai comer aquilo tudo. Então, esse trabalho de se questionar, de 0 a 10, quanto de fome, quanto de ansiedade, vai ajudar muito você a começar também a resgatar isso. Né? O que é uma fome verdadeira? O que é estar saciado? Porque é algo que a gente acabou, infelizmente, perdendo completamente aí ao longo da nossa vida, né? E das nossas experiências. E aí agora eu vou mudar assim, um pouquinho o tema, né? Então, eu estava falando aqui dessa parte de comportamento e tal. Não sei se tem alguma dúvida específica sobre essa área, se vocês quiserem perguntar. Senão, eu vou falar um pouquinho mais sobre a alimentação saudável em si. Eu quero fazer um comentário, perguntar para você que é nutricionista, como que você explica a relação entre o estresse e a inflamação? Porque eu já reparei em mim mesmo, parece que eu fiz um experimento comigo. Eu fico o dia inteiro me observando. A Mona fala que ela é Maravilhosa. percebedora. Eu fico o dia inteiro me percebendo. Isso nem sempre é muito ruim. Minha psicóloga fala, relaxa um pouco, Bárbara. Tem que relaxar. Enfim, ela. Preciso relaxar mesmo. Tem que relaxar, tá? Eu já reparei que quando eu tô numa fase bem estressada. Gente, é muito impressionante. Bem estressada e comendo a mesma coisa que eu como sempre, eu Uhum. inflamo, eu incho. Eu fico inchada, eu fico com o rosto inchado. E quando eu tô numa Os fase. olhos inchados aqui em volta. Exatamente. E quando eu tô numa fase tranquila da vida, eu dou uma desinchada. Qual Uhum. é a relação, assim? Tem alguma relação Isso tem tudo a ver nutricional? com o cortisol alto. Né? Ah, Então, o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, quando ele está alto, ele age em vários órgãos do nosso corpo fazendo justamente isso. Né? Então, aumentando essa inflamação. E o estresse, hoje em dia, já sabe que piora tudo na nossa saúde, inclusive também o nosso funcionamento intestinal. Né? hum. Então, tudo ali vai se conectando. Você vai percebendo que vai ficando mais inchada. Tem gente que, quando fica mais estressado ou mais ansioso, fica mais solto, fica mais preso. Então, isso tudo está relacionado com esse cortisol alto. Não é necessariamente com alimentação, é mais uma questão metabólica mesmo, Ah, tá. Uhum. tá? Mas é quando você está mais estressado, você tem uma vontade, às vezes, de comer mais carboidrato, porque é algo que te dá mais o prazerzinho, mesmo que de forma inconsciente, mas normalmente sinal de inchaço e tal é relacionado com esse cortisol alto. Show? E aí, então, gente, eu quero puxar um pouquinho mais para o lado da alimentação saudável, né? Então, a Babi comentou também que estavam com muita dúvida em relação à alimentação saudável, né? Eu imagino que vocês já tenham uma noção,
mas quero trazer um pouquinho aqui como vocês podem combinar os alimentos do dia a dia para tornar um pouco mais fácil esse processo, né? O que eu percebo é que as pessoas às vezes estão buscando se alimentar de forma mais fácil e tal, e querem fazer algo muito complexo, receitas muito elaboradas, combinações de alimentos que não fazem parte do nosso dia a dia, né? E o meu objetivo é mostrar que, gente, é o básico. O feijão com arroz bem feito é o que você precisa para ter saúde e qualidade de vida. Não precisa ser o, o sal rosa do Himalaia, não precisa ser o leite de amêndoa. Assim, os alimentos do dia a dia, nas quantidades certas e nas combinações certas, já é o que você precisa para você ter saúde no seu dia a dia. E aí, de forma bem didática, eu gosto de dividir os grupos de alimentos por cores, para justamente facilitar na hora de vocês fazerem as escolhas. Né? Então, vocês vão ver aqui na imagem, depois eu posso compartilhar esse material com vocês. Então, vocês têm os alimentos laranjinhas, que são os alimentos fontes de gordura, os alimentos azuis, que são os alimentos fontes de proteína, os alimentos do grupo verde, né? Então, aqui as cores são os grupos. O grupo verde é o grupo dos vegetais, né, e legumes. O grupo amarelo, o grupo dos carboidratos, e o grupo vermelho, vermelho a gente já pensa em coisa ruim, né, gente? Justamente, é o grupo dos embutidos, dos ultraprocessados, né, os alimentos industrializados, aqueles bem trashzões, né? Hoje em dia a gente sabe que tem alguns industrializados, mas ok, dos fast foods, das frituras, né? Então, esse aqui, né, o vermelho a gente não quer, mas os outros alimentos a gente quer combinar no nosso dia a dia, né? Então, os alimentos verdes, como eu falei, verduras, legumes. Então, eles devem ser a base da nossa alimentação. As ervas, as especiarias também, né? Então, sempre que a gente puder colocar esses alimentos coloridos na nossa rotina, vamos colocar, né? Eu sei que no almoço é muito mais fácil colocar os alimentos desse grupo verde, mas fica um convite também para vocês tentarem colocar esses alimentos em outros momentos do dia, né? Então, colocar uma cenourinha no seu ovo do café da manhã, ou minimamente colocar uma ervinha, uma especiaria no seu café da manhã, faz um suco verde. Então, como a gente pode colocar mais cor nas pequenas refeições, né? Que a gente consegue colocar no almoço e no jantar, mas não tanto nas pequenas refeições. O grupo amarelo, como eu falei, o grupo dos carboidratos, então tem os cereais integrais, tem os tubérculos, né? Que são as batata, aipim, inhame, as frutas e as frutas frescas e secas, as geleias naturais, né? Geleias de fruta, 100% fruta, entra aqui também, né? Um bolo caseiro, um pão de fermentação natural. Então, o carboidrato, ele não é nosso inimigo, gente. Ele, mais do que precisa fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. No geral, pelo menos metade do que a gente come deveria ser carboidrato. Então, o problema não está no carboidrato, está num excesso de carboidrato, num desequilíbrio no consumo do carboidrato e no consumo do carboidrato de péssima qualidade, né? O que a gente come de carboidrato? É açúcar, é aquela farinha refinada bem trash, são os industrializados, né, que são biscoitos e bolos aqueles bolos de espuma, sei lá o que das pontas. Então, o problema não é o carboidrato, mas sim qual carboidrato nós estamos comendo, tá? Então, quero deixar isso bem sinalizado para vocês. Azul, as proteínas, então, elas são muito importantes também, tanto as proteínas animais, que são mais fáceis a gente pensar, então, carne, frango, peixe, ovo. Os alimentos que são derivados do leite também costumam ter proteína, né? Então, queijo magro, né? Um iogurte, um leite. E as proteínas vegetais, que são tão importantes e tão esquecidas, né? Então, feijão, grão de bico, lentilha. E aí eu vou também, dando tempo, graças a Deus, vai dar, falar um pouquinho mais sobre alimentação vegetariana, como a Babi falou, e onde, né, as leguminosas se tornam a principal fonte de proteína da dieta e da importância de elas estarem presentes, mas não só para quem é vegetariano, mas também de quem busca ter uma vida saudável, né? A principal fonte de proteína da nossa alimentação não pode ser a carne, não pode ser o frango, porque ainda que eles sejam saudáveis, eles são ricos em gordura também. E a gente tem uma tendência a achar que não, tem que comer muita proteína. Não é comer muita proteína da carne, do frango, do ovo. A gente tem que aumentar também as proteínas vegetais no nosso dia a dia, né? Então, é muito legal a gente pensar também outras formas de botar os feijões, as leguminosas na nossa rotina, sem ser também só no almoço, né, e no jantar. Então, que a gente come ali o nosso feijãozinho preto. O outro grupo, o grupo laranja, um grupo super importante também, que as pessoas tanto temem, o grupo das gorduras.
mas aqui eu sinalizo as boas fontes de gordura, né? Então, um azeite extra virgem, as sementes e as castanhas. As castanhas aqui no Brasil, gente, eu sei que elas são caras, mas as sementes elas são bem mais acessíveis, bem mais mesmo. E ainda assim, a gente não coloca elas nas nossas alimentações. Ah, é. Não, tô lendo aqui os comentários da Lívia. Que a galera fala que é, hoje em dia a galera que treina e tem alimentação saudável só posta arroz e frango e uma salada. Gente, é muito triste isso. Porque as pessoas esqueceram da importância dos feijões. E os feijões, além de terem a proteína vegetal, que é tão importante, eles são ricos em fibras também. Né? E as fibras são importantes para tudo, para a nossa saúde intestinal, para a nossa digestão, para a nossa saciedade. Então, assim, gente, muito feijão. Por um mundo com mais feijão e menos carne. E aí as castanhas também semente, então as castanhas são caras, sim, mas se vocês puderem colocar mais semente, então semente de chia, semente de linhaça, a semente de abóbora, gente, que eu vou falar para vocês, é a minha favorita de todas. Uma semente de abóbora assadinha com páprica. É a perfeição. Convido vocês todos a provarem aí um lanchinho super saudável. Mas a gente tirar também a gente tem muito medo de comer gordura, é claro. Comer fritura o dia inteiro não é legal, ficar comendo uma carne cheia de gordura não é legal, porque essa gordura é uma gordura inflamatória, mas essas gorduras aqui que eu estou comentando são gorduras boas e podem e devem fazer parte do nosso dia a dia. E aí, justamente, agora vocês já conhecem todos os grupos, como vocês vão montar o prato de vocês, né? Então, no almoço e no jantar, vocês vão sempre pensar em metade do prato deve ser de verduras e legumes, e aqui não importa se é cru, cozido, grelhado, assado, o importante é caprichar nas quantidades. Aí, a outra metade a gente vai dividir, né? Então, 25% do prato carboidratos, falei para vocês, eles são muito importantes, mas é claro, buscar boas fontes, então, de preferência, cereais integrais ou tubérculos, né, como as batatas, aipim, inhame. Pode comer também uma quinoa, um cuscuz, varie nas fontes de carboidrato, né, varie isso na alimentação. E os outros 25% as proteínas. Então, tanto a proteína animal quanto a vegetal. E se você não come proteína animal, toda essa parte aqui de proteína vegetal e sempre uma gordurazinha também no almoço para dar aquela finalizada na nossa refeição. Alguns exemplos assim de pratos, sugestões. Então, isso é um prato saudável, um prato colorido, um prato ali que tem um pouquinho de tudo. Vocês percebam que a proteína animal, ela não é a parte principal da nossa refeição, ela não é o nosso principal, o prato principal, né, que as pessoas falam. Não, ela faz parte da alimentação, mas tem uma importância tanto quanto os outros. Eu também estou com fome. Eu também estou com fome. E aí, pensando um pouco, gente, eu falo de comida o dia inteiro, e às vezes eu fico com muita fome só porque eu fico falando de comida o dia inteiro. É bizarro. E aí, pensando, né? Então, é muito mais fácil a gente pensar no almoço, no jantar, então, como fazer essas combinações. Mas eu quis trazer umas combinações de lanches e café da manhã para justamente vocês verem como pode ser mais simples do que vocês imaginam juntar os alimentos dos grupos, né? Então, a ideia é que nas pequenas refeições, café da manhã e lanches, vocês consigam juntar pelo menos 2 ingredientes, né? Alimentinhos de cada grupo, que isso já torna aquela alimentação mais saudável. Então, se você consegue comer um mamão com leite, aí pode ser batido ou não, fazer uma vitamina, por exemplo, de mamão com leite, a linhaça e a canela. A gente consegue colocar alimentos dos 4 grupos. Ou se você coloca um iogurte com morango e a chia, então a gente tem o iogurte que vai ter um pouco mais de proteína, o morango que vai ser ali uma fonte de carboidrato, a chia que tem ali mais gorduras boas, você podia botar uma canela também, né? Então um pãozinho com ovo e salsinha, um queijinho com tomate e azeite. Então eu trouxe aqui algumas refeições para vocês verem que não precisa ser complexo combinar os grupinhos, né? Pelo menos 3 dos grupinhos, para ter essa alimentação saudável e equilibrada. E aí, como eu falei, evitar justamente os ultraprocessados, aí não dá mesmo, gente, embutido, miojo, biscoitinho, gelatina, suco de caixinha, né? A maioria desses sucos prontos são super zoados. E as pessoas têm medo de comer. Ah, não pode comer fruta porque tem muita frutose dá esteatose hepática. Gente, o que dá esteatose hepática é a frutose desse suco processado que você come, que você toma. Não é a frutose da banana que você come, não, tá? Aí que tá o problema. A fruta fresca que você vai comer nunca vai te trazer um problema. Você pode até assim, é o ideal? Não. Você vai comer 3 bananas de uma vez,
não vai ser tão ruim quanto tomar um suco de caixinha de laranja cheio de açúcar. Então, não se combinem com isso. Com certeza, são muito mais bonitos, são muito mais coloridos. Os alimentos processados são tristes, gente. Eles são tristes, não trazem felicidade e trazem doença, isso. E são monocromáticos. E aí também, para a gente se aproximando aqui do fim, porque eu não quero atrasar a aula de vocês, a Babi tinha pedido para eu falar dos shots, né? Então, shot da imunidade, shot antioxidante. Realmente funciona? Realmente ajuda? Então, isso foi ganhando muita força. Eu acho que principalmente ali na época da pandemia, né? Então, precisamos dar um boost na nossa imunidade. E aí, de fato, você de manhã toma um shot de limão com gengibre, limão com cúrcuma. Tanto o gengibre quanto a cúrcuma são extremamente antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, são sim alimentos legais para colocar no seu dia a dia, na sua rotina. Mas, gente, não precisa ser necessariamente na forma de um shot. Né? Então, pensando aqui, nem um shot, nem nada na vida, né, gente? Faz milagre. A gente estava conversando sobre isso. A gente está buscando sempre o milagre. Nada faz milagre nessa vida. Então, se você tem uma alimentação super cheia de ultraprocessados, super inflamatória, não vai ser um shot que vai fazer um milagre ali por você. Se você é uma pessoa muito estressada, sedentária, ou que a alimentação como um todo é uma alimentação ruim, não vai ser um shot que vai fazer diferença para você. Se você gosta, se você quer aumentar ali um teor anti-inflamatório da dieta, você não precisa consumir o gengibre e o açafrão no seu shot. Você pode colocar aquilo ali num suco no seu café da manhã. Você pode colocar ali para temperar a sua salada. Então, o shot, se você gosta, se não te traz desconfortos gástricos, né, gente? Tem gente que não dá bem, fica ali com azia depois que toma o shot. Ou também tem a preocupação com a acidez dos dentes. Então, tanto o limão quanto o açafrão. O limão tira os maus do dente, né? E o açafrão deixa o dente amarelado. Então, tem esse problema também. Se você for tomar, tome de canudinho. Mas não espere disso um milagre. Eu acho que o primeiro passo é muito mais organizar a sua alimentação, né? Tirar os alimentos que inflamam, principalmente os alimentos e os hábitos que inflamam. Então, não inflamar é um primeiro passo. E botar ali, buscar um padrão alimentar anti-inflamatório, né? Então, comer muitas verduras e legumes, cereais integrais, as próprias castanhas e sementes, que a gente comentou, tacar ervas e especiarias em todas as refeições que você puder. Isso vai trazer muito mais impacto que só um shot de manhã ao acordar. Assim, só isso não vai fazer muita diferença, não, gente. Não esperem um milagre. Mas se assim, minha alimentação já está toda ajustada, já está toda em dia, meu estilo de vida é perfeito. O que falta é o shot, é a cereja do bolo, também não vai te trazer mal se você tomar de canudinho e não manchar os seus dentes. Essa é uma preocupação real, tá, gente? Os dentistas estão ficando super tristes. Então é isso. Não faz milagre, mas se você gosta, se é um hábito bacana, se você acorda assim, toma o seu shot e fala assim, cara, hoje o dia vai ser bom, também não tem problema nenhum. Eu faço muito isso com suco verde, tá? Suco verde não detoxifica, não faz nenhum milagre, mas eu adoro tomar um suquinho verde de manhã, eu me sinto assim, ai gente, estou muito saudável. Então faz bem para minha saúde mental, faz bem para minha autoestima, né? Sinto ali que é um momentinho de autocuidado, então tá tudo bem, né? Mas é isso, não esperem milagres. Quando a gente pensa em imunidade, gente, a gente tem que pensar mais uma vez no estilo de vida como um todo, né? Então, ter uma alimentação mais anti-inflamatória possível, que é normalmente uma alimentação à base de vegetais saudável. Não fumar, gerenciar estresse, ter bons relacionamentos, né? Ter um sono de qualidade. A gente deixa o nosso sono muito de lado. E o sono é fundamental para a nossa vida saudável e também para a nossa imunidade. E a prática de exercícios físicos. E quando a gente fala em imunidade também, gente, não tem como a gente não pensar na nossa saúde intestinal. Então, se a imunidade está muito ruim e tal, pensa logo no seu intestino. Né? A gente está estudando cada vez mais o intestino como um grande maestro metabólico do nosso corpo. E ele pode estar associado a tudo. Então, doença cardiovascular, saúde mental, imunidade, tudo ali tem a ver com o intestino. Eu tenho uma amiga que ela super estuda o intestino e ela fala que o intestino é fofoqueiro, então ele sempre sabe o que está acontecendo, ele está sempre ali falando com todo mundo. E é uma verdade. E quando a gente fala de imunidade, hoje a gente sabe, assim, a gente tem uma certeza que toda a nossa resposta imunológica começa no nosso intestino. E se o nosso intestino não funciona bem,
como a gente vai ter uma resposta imunológica ali forte, uma resposta imunológica de fato eficaz, né? E a gente fala assim, ah, não, mas meu intestino sempre foi preso, meu intestino sempre foi mais solto, isso é o meu normal. Gente, não é normal. Né? Então a gente tem que sempre estar trabalhando para a saúde do nosso intestino, assim como os alimentos o que inflama, o que desinflama. E o nosso intestino adora essas coisas, então se você come muito açúcar, muito carboidrato refinado, se você bebe muita bebida alcoólica, isso vai prejudicar o seu intestino. Mas se você come muitas verduras e legumes e coisas coloridas, nosso intestino ele ama cor, ele ama vegetais verdes escuros, ele ama fibra, né? Então, comer cereais integrais. Ele ama também os compostos anti-inflamatórios que a gente tem nas ervas e especiarias. Então, taca especiaria na comida, taca ervinhas na comida, toma chazinho. O intestino ele ama chá, então chá de camomila, capim-limão, erva doce. Então, antes de sair, vou me entupir de vitamina C, comece a pensar nesse seu intestino e dê coisas boas para o seu intestino, tá? E aí, para a gente Posso só finalizar, gente, deixa eu só puxar a claro, sardinha pro yoga um pouco, porque, gente, ai, com o yoga é a certeza. minha vida. O yoga, a prática do yoga, assim, não só a prática, mas a filosofia e o estudo, fala muito do intestino, como o intestino sendo o nosso segundo cérebro, assim. O E segundo associa cérebro. muito ansiedade, estresse com a saúde do intestino, fora que as posturas, principalmente as posturas de torção no yoga, faz, gente, é impressionante. Quando eu tô um dia, tipo, ai, tô com meu estômago, comi muita besteira, quero botar pra fora, né? Quero limpar o meu intestino. Eu faço uma prática intensa de torção, de Nauli, que a gente já fez várias vezes nas nossas aulas, tem práticas específicas que a gente faz e eu falo. Cara, é batata. Eu acabo a prática, eu vou no banheiro. Então, assim, além disso tudo que você está falando, eu acho que tudo é um complemento, né? É ter a Com sabedoria. Eu falei certeza. disso na última aula. Qual é a diferença do conhecimento para a sabedoria? Conhecimento é a Deb estar aqui, doando lindamente o tempo dela pra gente, passando tanto conhecimento, e a gente pegar e guardar. Agora, sabedoria é a gente pegar esse conhecimento e começar a aplicar. Isso vai virar sabedoria e, consequentemente, daqui a pouco isso vai virando um hábito na nossa vida. Com Então, certeza. isso que você está falando é muito importante e eu só queria complementar que a nossa prática de yoga ajuda muito, não só a prática, mas a respiração também, os pranayamas ajudam muito o nosso intestino. E a gente tem que dar uma moral para o nosso intestino, gente, é isso. Esse conhecimento é muito ancestral mesmo, da medicina chinesa, das práticas ayurvédicas. E só agora a gente aqui está começando a dar esse valor, mas assim, ele é o grande maestro, a gente precisa parar de normalizar coisas que não são normais no nosso intestino e começar a cuidar dele, pelo amor de Deus, gente. E aí, para finalizar, porque, né, quis trazer um pouquinho mais sobre alimentação sem carne, que eu sei também que é um pilar, não sei exatamente, né, mas eu sei que é algo importante dos praticantes de yoga. E eu sei que fica muito uma dúvida, né, assim, mas eu consigo não comer carne e ser saudável? É, olha só, isso é importante que a Lívia falou. Eu e meu intestino somos melhores amigos. E eu e meu estômago nos estranhamos. Mas olha só, o intestino e o estômago, eles são até o mesmo. Eles são uma continuação um do outro. E se um não está bem, o outro também não está. Você pode até achar, né, assim, meu intestino está funcionando, logo está bem. Mas se você está tendo esses problemas gástricos recorrentes, provavelmente você tem uma alteração a nível intestinal também, tá? Foi o que eu falei, o intestino ele é fofoqueiro. Então, às vezes, vale a pena você pensar também em tratar bastante esse intestino para isso refletir no seu estômago. E até mesmo, assim, a galera que tem muito problema de estômago começa a tomar muito omeprazol, aí isso acaba com o intestino, então é uma bola de neve. Então, fica atenta a isso, Lívia. E depois me chama que eu te dou umas dicas de chás, também coisas legais para o seu estômago chateado. E aí, falando sobre a alimentação sem carne em si, né? Então, é super possível e viável viver uma vida saudável e feliz sem comer carne. É uma tendência, né? Eu não acho que seja uma tendência necessariamente as pessoas excluírem toda a carne da vida, mas com certeza é uma tendência as pessoas começarem a reduzir cada vez mais o consumo de carne. E foi o que eu falei, assim, é super possível desde que você saiba fazer boas escolhas, né? Então, tem gente que acha que
ser vegano, ser vegetariano é viver à base de batata frita e macarrão, né? Então, não é necessariamente se você não come carne que você é saudável, né? Então, essa é uma linha tênue que a gente precisa bater muito na tecla. E foi por isso que eu bati muito na tecla da questão da proteína. Então, o que eu mais vejo no consultório são as pessoas que deixam de comer carne e aí não conseguem substituir, achar substitutos proteicos para sua refeição e acabam substituindo mais o prato principal, que antes seria ali a proteína animal, acaba substituindo por porções de carboidrato. Né? Então começa ali a ter um desequilíbrio, mesmo que muitas vezes são alimentos super saudáveis e tal, só que fica naquele desequilíbrio que eu mostrei para vocês, que seria uma combinação perfeita no prato. E aí, muitas vezes, a pessoa acaba perdendo muita massa muscular, ou acaba até mesmo ganhando gordura, mesmo comendo bem, por estar comendo ali um carboidrato de forma mais exagerada do que deveria. Então, a gente tem que ter esse cuidado principalmente com o consumo de proteína e também com a deficiência de vitamina B12. Então, a vitamina B12 é uma vitamina que a gente encontra basicamente em alimentos de fonte animal. Se você corta os alimentos de fonte animal, você não tem isso na sua alimentação. O que não é problema nenhum, você pode suplementar. Então, é possível suplementar por cápsula, é possível suplementar por injeção. Só que é muito necessário ficar atento a isso. Não deixar, de fato, se tornar uma deficiência grave para você, pode ser B12. Não. Então, se você se tornou, parou de comer carne, é uma coisa que já fica atento e é bom sempre dosar nos seus exames de sangue para, de repente, fazer essa suplementação de forma recorrente. E para vocês terem uma ideia, assim, eu não sou vegano, vegetariano, eu como carne sim, e eu tenho deficiência de B12 recorrente. Então, é algo mais comum do que vocês imaginam. E para quem de fato deixa de comer carne, isso tem que ser algo bem assim, importante. E aí eu quis trazer aqui para vocês algumas fontes de proteína animal, né? Eu já mostrei isso para a Babi antes, porque as pessoas sempre acham que não, vou parar de comer carne, né, proteína animal, e vou comer agora o quê? Cogumelo. Mas, cara, cogumelo não tem proteína. Não sei quem inventou isso. Cogumelo é maravilhoso. Sim, eu amo muito. Mas não tem proteína, gente. A gente tem que achar as outras fontes. E as principais fontes de proteína animal acaba que estão nos feijões, como eu falei, nas leguminosas. E aí, só para vocês terem um nível de comparação, 100 gramas de um bife, que é um pedaço pequeno, é mais ou menos assim, do tamanho da palma da mão, ele tem ali mais ou menos 25 gramas de proteína. E aí, em uma xícara de lentilha, você consegue 18. Então, assim, é possível sim a gente substituir, mas a gente tem que ter esse cuidado para não faltar, né? Então, não dá para parar de comer carne e continuar comendo a mesma quantidade de feijão que você consumia antes. Você vai ter que, pelo menos, no mínimo, dobrar aquela quantidade, né? Então, isso é muito importante. E aí eu quero justamente mostrar isso, né? Um exemplo de um plano alimentar que é saudável, sim, mas que se a gente for olhar de forma mais profunda, ele está super desequilibrado. Né? Então, uma pessoa que no café da manhã come uma tapioca com abacate, azeite e uma laranja, no lanche come uma banana, no almoço come um quibe de berinjela com arroz integral, um feijão preto, farofa e batata doce, no lanche uma maçã com pasta de amendoim e no jantar só um macarrãozinho ao sugo. Então, se a gente para olhar, não é uma alimentação ruim. A pessoa come frutas, come verduras, come alimentos saudáveis. Mas se a gente vai pensar em composição dessa alimentação, ela está pobre. Né? Então, a pessoa aqui no almoço, ela substituiu a proteína animal por um quibe de berinjela. Não tem problema nenhum comer quibe de berinjela, mas ele não tem nenhuma proteína. Né? Então, não existe essa comparação de um quibe de berinjela com um quibe normal de carne, né? E aí a única fonte de proteína da alimentação dela foram 2 conchas de feijão, que foi muito pouco. Né? E se a gente olha, o mesmo se repete nas demais refeições. Né? Então, o que seria uma alimentação sem carne saudável? Então, num café da manhã, a pessoa comeu um mamão com farelo de aveia, com um pão sírio, e a gente colocou ali o quê? Uma pastinha de grão de bico. Lembra que eu falei? A gente tem que pensar em forma diferente de botar os feijões no nosso dia a dia sem ser só no almoço. No café, na colação, também ali, um crispzinho de grão de bico, que é maravilhoso, recomendo para todos. No almoço, uma salada de vinagrete de feijão branco com arroz, mais feijão preto e uma couve. No lanchinho, manteiga a mesma coisa, maçã com pasta de amendoim. E no jantar, um macarrão com tofu, com semente de abóbora. Né? Então, vocês percebem que ficou muito mais interessante, com muito mais proteína e também com muito mais fibra.
Então, mais uma vez, gente, não tem problema nenhum não comer carne animal, né? Nenhuma proteína animal, mas na hora de fazer essa mudança, façam escolhas assertivas ou minimamente busquem um profissional inicialmente, só para te orientar o que seriam os alimentos, as boas fontes proteicas, como colocar isso na sua alimentação, e depois você vai conseguir levar isso de forma mais natural, sem prejudicar a sua saúde. Tudo bem? E aí era isso, gente. Falei várias coisas aleatórias. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, pode mandar direct no Instagram, vai ser um prazer ajudar vocês aí nessa jornada, seja se vocês quiserem se tornar vegetarianos, melhorar o comportamento alimentar, aprender mais sobre alimentação saudável, de todo um pouco, né, gente? Foi Ai, incrível! Eu sou suspeita para falar, porque eu amo as nossas consultas, obrigada. sempre conversando pra Obrigada, caramba com amiga. você, aprendo muito com você. E eu adoro o jeito leve que você traz, eu adoro o brilho nos olhos que você fala, o humor que você traz, sério, é sensacional. Esse bate-papo aqui é um bate-papo de milhões, de bilhões. Ah, Obrigada mesmo pelo seu tempo, que eu sei que sua agenda é super apertada. imagina! Mas amei. A Lívia também, ó, tá escrevendo que maravilhosa, real, amou muito. Poxa, Ai, que super bom, gente. Ai, obrigada. fico feliz de terem gostado de verdade mesmo. E no que vocês se identificaram, coloquem em prática, porque é isso, né? A gente pode estar sempre uma coisa que a gente pode melhorar, né? E sempre tem algo que a gente possa aprender. Eu também sempre aprendo muito com Tem. você. E foi um prazer estar aqui com vocês. Se tem mãe quem estiver assistindo depois, vai ser um prazer estar aí ensinando para você algumas novidades também. Ai, obrigada, obrigada mesmo. Eu vou colocar lá no YouTube para o pessoal do grupo, vou colocar seu Instagram lá também para te seguirem. E se precisarem de alguma dúvida, aí eles entram em contato com você. Pode deixar, ó. Obrigada, foi ótimo. Beijo. Boa Ah, que bom. noite. Fico Beijo. feliz.